Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, o material é daqueles que fazem a gente pensar, viu? Vem de uma conversa com o pesquisador Dr. Andrew Kaltnick. Um nome que tem aparecido bastante nessa área, né? Sim, e para começar, um dado que ele solta logo de cara e que, nossa, me pegou. Certas abordagens metabólicas podem levar a tipo 50% de melhora na cognição. Especificamente, sabe, na capacidade de ler e absorver informação. É muita coisa. 50% é realmente impressionante. E não para por aí, né? O trabalho dele e de outros pesquisadores sugere algo ainda mais revolucionário, talvez. Que seria? Que estratégias nutricionais bem aplicadas, focadas no metabolismo, podem ter o potencial de reverter doenças crônicas. Doenças que a gente sempre ouviu que eram, assim, para sempre, irreversíveis. Exato. Coisas como diabetes tipo 2, por exemplo. As implicações disso para a saúde pública, para a vida das pessoas, são gigantescas. Com certeza. Por isso, hoje o nosso foco é esse: mergulhar fundo na saúde metabólica. A gente quer entender por que o controle da glicose é tão central nisso tudo. E qual o impacto real de uma dieta cetogênica, quando bem feita, claro, tudo baseado nas pesquisas e na experiência pessoal do Dr. Kaltnick. E essa parte da experiência pessoal é bem forte, né? Ele não é só um cientista no laboratório. Ele estuda isso há mais de 15 anos, mas também convive com condições crônicas. E conseguiu reverter uma delas. Isso traz outra perspectiva. Traz muita credibilidade e pé no chão, né? Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é destrinchar essa conversa toda. Entender como a nutrição e principalmente a restrição de carboidratos afeta nossa saúde geral, nosso pique físico, nossa clareza mental. E como a gente pode usar isso, né? Tipo, na prática. Isso. Transformar essa ciência toda em ferramentas para o dia a dia. Para prevenir, para manejar doenças, usando a ciência e a vivência dele como nosso guia. Certo, vamos lá então. Desvendar essa história, porque a jornada do Dr. Kaltnick, ela não começou, assim, na bancada do laboratório, né? Foi uma luta bem pessoal primeiro. Ele compartilhou isso. Na infância, ele lidou com obesidade, chegou a pesar quase 115 quilos. Nossa. E o mais frustrante para ele, na época, é que isso aconteceu mesmo ele tentando seguir as recomendações que todo mundo dava, sabe? Dieta padrão, exercício, o que se dizia que era o certo. Aquela coisa, né? Come menos, se mexe mais. Mas não funcionava pra ele. Exato. Ele até mencionou uma foto dessa época que virou um símbolo dessa batalha. Essa experiência foi o estopim, digamos assim. E como a gente pode usar isso, né? Tipo, na prática. Isso. Transformar essa ciência toda em ferramentas para o dia a dia. Para prevenir, para manejar doenças, usando a ciência e a vivência dele como nosso guia. Certo, vamos lá então. Desvendar essa história, porque a jornada do Dr. Kaltnick, ela não começou, assim, na bancada do laboratório, né? Foi uma luta bem pessoal primeiro. Ele compartilhou isso. Na infância, ele lidou com obesidade, chegou a pesar quase 115 quilos. Nossa. E o mais frustrante para ele na época é que isso aconteceu mesmo ele tentando seguir as recomendações que todo mundo dava, sabe? Dieta padrão, exercício, o que se dizia que era o certo. Aquela coisa, né? Come menos, se mexe mais. Mas não funcionava pra ele. Exato. Ele até mencionou uma foto dessa época que virou um símbolo dessa batalha. Essa experiência foi o estopim, digamos assim. Impulsionou ele a buscar respostas que não estavam no manual. Aí ele começou a investigar o metabolismo a fundo, e foi nessa busca que, mais de 10 anos atrás, ele encontrou a dieta cetogênica. Ah, então já faz tempo que ele tá nessa. Faz. E anos depois veio o diagnóstico de diabetes tipo 1, que é classicamente vista como, irreversível, progressiva. Complicado. E isso foi um catalisador. Deixou de ser só pesquisa acadêmica. Virou uma necessidade pessoal de entender e aplicar essa ciência para gerenciar a própria saúde dele. Entendi. E essa combinação da vivência com a ciência acabou virando a missão dele, né? Que é empoderar as pessoas, né? Exato. Ele quer pegar essa pesquisa complexa sobre metabolismo e traduzir em estratégias que qualquer um possa usar.
Algo que ele mesmo sentiu falta quando ia ao médico, sabe? Totalmente. Preencher essa lacuna entre o paper científico e a vida real. Dá para as pessoas o controle da própria saúde. Isso, ofereceu conhecimento, as ferramentas que ele, como pesquisador, descobriu para que outras pessoas também possam otimizar a própria biologia, a saúde, de forma consciente. Falando em biologia, vamos só alinhar rapidinho o básico. Metabolismo. O que é isso, de forma simples? Bom, de forma bem direta, é como o nosso corpo pega o que a gente come e bebe, os nutrientes, a energia, e transforma isso no combustível e nos tijolos que a gente precisa para viver. Para crescer, se reparar. Tipo, como o corpo usa uma laranja, por exemplo. Ele até usa esse exemplo na entrevista, né? Pega a energia, as vitaminas... Exatamente. E nesse sistema todo tem um ponto que é super, super crítico. O controle da glicose no sangue. Açúcar no sangue, né? Isso. E tem um exame-chave, a hemoglobina glicada, a HbA1c, que dá uma média da glicose nos últimos 2, 3 meses. E os estudos mostram que esse marcador é o principal fator que prevê o risco de doença cardiovascular. Que é a maior causa de morte, né? Pelo menos nos Estados Unidos e para quem tem diabetes também. Exatamente. A analogia que o Dr. Kautnik usa é ótima. Ele diz que ignorar a glicose é como se preocupar com os pneus, o rádio do carro, mas esquecer do motor. Sem motor, o carro não anda. O controle da glicose é o motor da saúde metabólica. Boa analogia. E esse motor, claro, depende diretamente do combustível que a gente coloca, ou seja, da comida. Sem dúvida. E aí os carboidratos entram com força total. De todos os macronutrientes, são eles que mais elevam a glicose depois que a gente come. Não tem como separar controle de glicose e alimentação. Tá tudo conectado. E essa ideia de usar a dieta para manejar a saúde não é nova, né? A dieta cetogênica, que é basicamente reduzir muito os carboidratos, ela tem raízes lá atrás. É mesmo? Tipo quando... Olha, tem relatos de um médico, John Hollow, usando dietas assim para tratar diabetes já em 1796. Nossa, 1796. E em 1921, a Mayo Clinic, super renomada, começou a usar formalmente para tratar a epilepsia que não respondia a remédio. Eles se basearam em observações antigas, até milenárias, sobre o jejum ajudando em convulsões. Coisa que está até em textos bíblicos, sabem? Que interessante essa história toda. Mas, na prática, hoje, o que é uma dieta cetogênica bem feita? Porque rola muito mito, né? Ah, é só comer bacon e picanha. Pois é, e não é nada disso. Uma dieta cetogênica bem formulada, como o Dr. Kautnik descreve, é rica em vegetais, principalmente os de baixo amido, folhas verdes. Pensa em brócolis, espinafre, couve-flor, aspargos, muita fibra. Certo. E a proteína e a gordura? Proteína adequada, né? Carnes, peixes, ovos, alguns queijos, nozes, o suficiente para manter a massa muscular. E gorduras saudáveis, azeite de oliva, óleo de abacate, a gordura dos peixes, das nozes. Entendi. Então, é bem diferente da caricatura. Totalmente. E o mecanismo por trás disso é bem elegante, na verdade. Quando você corta drasticamente os carboidratos, você evita aqueles picos enormes de glicose no sangue. A glicose fica mais estável. Exato. Com a glicose mais baixa e estável, o pâncreas libera bem menos insulina. A insulina é tipo um chaveiro que abre a porta das células para a glicose entrar, ou o Uber que leva os nutrientes. Certo. Quando a insulina está baixa, é um sinal para o corpo. Opa, tem pouca glicose chegando, hora de usar outro combustível. E aí o corpo começa a quebrar a gordura que está guardada, de forma muito eficiente. Ah, então a gordura vira a fonte principal de energia. Exatamente. E aí acontece uma coisa super interessante no fígado. Ele pega parte dessa gordura e transforma em Corpos cetônicos. cetonas. Cetonas, já ouvi falar. As cetonas são um combustível alternativo excelente, especialmente para o cérebro. Diferente de alguns tipos de gordura, elas conseguem atravessar fácil a barreira que protege o cérebro, sabe, a barreira hematoencefálica. E aí elas alimentam o cérebro quando tem pouca glicose disponível. Que incrível, o corpo tem um plano B. Tem.
E tem uma hipótese forte de que isso é um mecanismo de sobrevivência super antigo, para a gente conseguir funcionar física e mentalmente, mesmo quando nossos ancestrais passavam por períodos sem acesso a frutas, raízes, sem muito carboidrato. A gente armazena energia como gordura para meses, justamente para isso. Faz todo sentido evolutivo. E para esse mecanismo funcionar, o que a gente tem que tirar do prato, basicamente? Basicamente, tudo que dá aquele pico rápido de glicose e, consequentemente, de insulina. Ou seja, os carboidratos que são puro açúcar ou o amido de rápida absorção. Tipo, Pães, donuts, arroz branco, macarrão comum, batata principalmente frita ou purê, a maioria dos cereais de caixinha, sucos de fruta, mesmo os naturais, excesso de frutas muito doces, frutas secas, tudo isso joga a glicose lá para cima e desliga a chave da queima de gordura. entendi. E tem aquela diferença entre carboidrato total e líquido, né? Por causa das fibras. Isso é importante. A fibra é um carboidrato, mas a gente não digere da mesma forma. Ela não impacta tanto a glicose. Por isso, em algumas contagens para dieta keto, o pessoal desconta a fibra para ter o carboidrato líquido, que é o que realmente conta para a glicemia. Certo, ficou claro. E agora, a parte que todo mundo quer saber. Os resultados. O que essa abordagem traz de bom na prática? Então, é aqui que fica fascinante. O que as pesquisas, incluindo as do Dr. Kautinick, mostram uma amplitude de benefícios, que é realmente notável. Seja com a dieta cetogênica ou usando as cetonas de fora, as exógenas. Começando por onde? Diabetes. Sim, diabetes tipo 1 e tipo 2. A melhora no controle da glicose, medida pela HbA1c, pode ser drástica. Ele conta um caso de estudo de um paciente com tipo 1 que ele acompanhou por 10 anos. 10 anos? Sim. E essa pessoa manteve um controle de glicose considerado normal, excelente saúde cardiovascular. E agora, segura essa, mesmo com o colesterol LDL, o ruim, quase dobrando. O quê? Dobrou o LDL e a saúde cardiovascular continuou ótima? Isso vai contra tudo que a gente ouve. Exatamente. Sugere que, pelo menos nesse cenário de controle glicêmico perfeito, talvez o estado dos vasos, a inflamação, sejam mais importantes para o risco do que só o número do LDL isolado. É algo que desafia o dogma. Chocante. E não é um caso único. Uma análise maior, com dados de 46 mil pacientes com tipo 1, mostrou que mais de 70% dos que adotaram dietas keto ou low carb relataram normalização da glicose. 70%. Uau. Isso é crucial, porque a glicose alta e variando muito no tipo 1 causa danos sérios, né? Endurece os vasos, prejudica a produção de óxido nítrico que relaxa os vasos, lesa a retina, pode até alterar o cérebro em crianças. Terrível. E fora o diabetes, aquela melhora na cognição. Pois é, aquele 50%. E tem outro estudo com ressonância magnética funcional que mostrou algo incrível. Usar cetonas aumentou a estabilidade das redes do cérebro em 87%. No mesmo estudo, a glicose diminuiu essa estabilidade, estável para o cérebro. Isso talvez explique não só a melhora cognitiva rápida, mas pode ter um potencial para proteger contra o declínio que vem com a idade, sabe? Tem estudo rolando com cetonas exógenas para risco de Alzheimer. Muito promissor. E no esporte? Desempenho físico. Sempre falam que precisa de carbo. Ah, esse outro dogma que tá caindo. A chave é a adaptação, que leva umas 4 semanas ou mais. Mas depois disso, os resultados são surpreendentes. Como assim? Teve um estudo super controlado. Compararam a mesma pessoa com dieta rica em carbo e depois com keto, com as mesmas calorias, mesma composição corporal, tudo igualzinho. E o resultado? Nenhuma piora no desempenho em sprints de alta intensidade, eram 6 tiros de 800 metros, depois da adaptação keto. Nenhuma piora. E a queima de gordura? Aí que tá. Níveis recordes de queima de gordura, mesmo na alta intensidade, o corpo adaptado vira uma máquina de queimar gordura, sem precisar depender tanto do carboidrato para performance. Que reviravolta. E tem mais coisa sendo pesquisada, né? Câncer, saúde mental. Tem sim.
No câncer, estudos em animais com cetonas exógenas mostraram que elas podem retardar a progressão de câncer metastático agressivo. E um ponto super importante, ajudaram a preservar a massa muscular combatendo a caquexia. Aquela perda de peso e músculo terrível no câncer. Exato, que piora muito o quadro. E na saúde mental, a conexão metabolismo-cérebro está super em alta. Tem uns 11 ensaios clínicos rolando agora, testando terapias com cetonas para doenças psiquiátricas graves, como esquizofrenia, bipolaridade. Impressionante como o metabolismo parece influenciar tudo. Mas é a massa muscular. Muita gente tem medo de perder músculo com pouco carbo. Procede? Olha, a pesquisa séria, tipo os trabalhos do Jeff Volek, mostra o contrário. Se a dieta for bem feita, com proteína suficiente, dá para manter e até ganhar massa muscular em cetose, mesmo se estiver comendo um pouco menos para perder gordura. Mas e aquele peso que se perde rápido no começo? Não é músculo? Não, a maior parte daquilo é água. É que com a insulina baixa, os rins soltam mais sódio e a água vai junto. É um efeito diurético natural. Não é perda de músculo de verdade, não. Ah, bom saber. Realmente é espantoso ver o alcance disso tudo. De doença crônica a performance. E essa versatilidade toda leva a gente para outra ferramenta que está ganhando espaço, as cetonas exógenas, que são basicamente... Cetonas que você toma como suplemento. Certo. E qual a ideia? Seria tipo um atalho para entrar em cetose ou algo para complementar a dieta? Pode ser um pouco dos dois, sabe? A grande diferença é a velocidade. A dieta leva dias, semanas para gerar cetonas de forma consistente. O suplemento eleva as cetonas no sangue em minutos. Rapidinho, assim. Sim, então isso pode permitir que alguém sinta alguns benefícios, tipo mais foco mental, menos fome, sem precisar fazer a dieta super restrita. Ou pode ajudar na transição para a dieta, sabe? Para diminuir os sintomas da adaptação à gripe keto, ou até dar um gás extra para atletas. E que benefícios específicos estão sendo vistos com essas cetonas de fora? A pesquisa ainda está caminhando, mas já tem coisa interessante. Estudos sugerem que elas podem ajudar a baixar a glicose, tem efeito anti-inflamatório direto, bloqueando uma via inflamatória chamada NLRP3, podem mudar a expressão dos genes para aumentar nossas defesas antioxidantes. Nossa. Melhorar a performance física. Teve estudo financiado pela DARPA, agência de pesquisa militar dos Estados Unidos, pensando em soldados, ajudar a preservar músculo em dieta ou doença e talvez melhorar a cognição. E tem um efeito bem consistente de diminuir o apetite. Um estudo mostrou que o pessoal comeu umas 20% menos calorias depois de tomar. Interessante esse efeito no apetite. Mudando um pouco de assunto, mas ainda ligado, a conversa com o Dr. Kautznick também bate forte no nosso ambiente alimentar de hoje, né? Sim, ele faz uma crítica bem contundente. E ele ilustra isso de um jeito muito prático. Com as laranjas, né? Exato. Ele come 3 laranjas, que muita gente, até a Associação de Diabetes, promove como super saudável, e mostra no monitor de glicose dele, em tempo real, o pico que dá. E é um pico considerável. É uma demonstração forte de como o saudável do rótulo pode ser diferente da resposta do corpo, né? Especialmente para quem já tem alguma questão com insulina, diabetes. Totalmente. Sucos de fruta mesmo 100%. Smoothies cheios de fruta, arroz branco, até algumas frutas em muita quantidade, podem dar uma carga de glicose bem alta. Não é que fruta seja vilã, mas o contexto, a quantidade e a resposta de cada um. Tudo isso importa muito. E navegar nesse ambiente é difícil demais, né? Parece que a indústria joga contra a gente. É um campo minado, essa é a verdade. A maioria do que tem no mercado é ultraprocessado. Os rótulos, nossa, são confusos de propósito às vezes. Produtos keto-friendly que usam adoçantes como maltitol ou aqueles xaropes de fibra de milho que, na verdade, sobem a glicose de muita gente, sim. Precisa quase um diploma para fazer compra, como ele brinca. Exato. E tem o açúcar e o sal escondidos em tudo quanto é lugar. Não só para dar sabor, óbvio, mas para aumentar a tal da palatabilidade. Que é... aquele prazer sensorial que faz a gente querer mais e mais. Bacon, manteiga de amendoim, molhos, pães. E isso leva à hiperpalatabilidade. Eles misturam carboidrato refinado, gordura, geralmente ruim, e sal na medida certa para acender o sistema de recompensa do cérebro. Dopamina pura.
Aí fica impossível comer só um, né? O pãozinho do coveiro, o salgadinho. Exato, é o Pringles, o Doritos, você não consegue parar. Cria um ruído alimentar, uma vontade constante de comer que não é fome de verdade. Entender isso ajuda a ter mais empatia com quem luta com o peso e a ficar mais esperto também. Sem dúvida. E diante desse cenário todo, o que a gente tira de prático da conversa com o Dr. Kautnick? Quais os pilares? Boa. Vamos resumir? Primeiro, consciência alimentar. Tratar a comida como informação para o corpo. Priorizar a comida de verdade, minimamente processada. Segundo, evitar calorias líquidas. Regra de ouro quase. Refrigerante, suco de caixinha, energético, café cheio de xarope, smoothie de padaria. Entregam açúcar rápido, sem saciedade, pico de glicose e insulina na certa. Terceiro, limitar ao máximo os ultraprocessados e refinados. Pão branco, macarrão branco, arroz branco, a maioria dos cereais matinais que são piores que açúcar puro, metabolicamente, batata frita, puré de caixinha, fruta seca demais e ler rótulo. Lê tudo. Ingrediente, tipo de carbo, açúcar escondido. Quarto, exercício físico consistente. Combinar força, musculação, peso do corpo, para manter músculo, com aeróbico, cardio, para a saúde do coração. A rotina dele mesmo é exemplo. Força quase todo dia, jiu-jitsu, cardio. Consistência e variedade. E quinto, mas não menos importante, sono. Sono reparador é fundamental. Regula hormônio de fome, de estresse, melhora a sensibilidade à insulina. É inegociável para a saúde metabólica. Perfeito. Então, no fundo, não tem mágica, né? É resgatar o básico. Comer comida de verdade, se mexer, dormir bem. Quando a gente negligencia essa base, aí a porta abre para os problemas. Construir essa fundação é o segredo. Exatamente. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação, ligando com o que a gente falou da resposta individual. A gente viu que cada corpo reage de um jeito, né? Sempre tem gente que responde muito bem ou muito mal a uma dieta, os tais outliers dos estudos. Verdade. Então fica a pergunta, será que ao seguir só recomendação para a população geral, baseada na média, a gente não está fazendo muita gente perder a chance de achar uma abordagem mais pessoal, tipo a low carb ou a keto, que poderia ser ótima para ela? Boa questão. Até que ponto a gente precisa experimentar um pouco mais, de forma informada, claro, talvez com a ajuda de um profissional, usando ferramentas como monitor de glicose, para cada um descobrir o que funciona melhor para o seu corpo, para o seu metabolismo, para ir além do genérico e destravar um máximo da nossa saúde. Uma reflexão final excelente e super atual. A mensagem que fica dessa análise toda é de empoderamento pelo conhecimento, né? Entender nosso metabolismo, o impacto gigante da comida, especialmente dos carboidratos, da glicose, dá pra gente ferramentas. Ferramentas poderosas. Para melhorar a saúde, o desempenho e, quem sabe, até mudar o rumo de doenças crônicas. É um convite para olhar para o prato, para os hábitos, com mais informação, com mais intenção. Exatamente. E olha, se você que está ouvindo curtiu essa nossa conversa, essa análise, faz um favor para a gente. Deixa o seu like, compartilha com os amigos que podem se interessar pelo tema e o mais importante, se inscreve aqui no canal Zeymans. A sua inscrição é o que ajuda a gente a continuar trazendo esses conteúdos aprofundados. Fica ligado que tem mais vindo por aí.